Muito bem, pela manhã nós meditamos aqui no Salmo 46, um salmo onde nós vimos aqui acerca do lugar onde nós buscamos segurança, onde nós somos guardados pelo Senhor, que é a nossa cidade forte. Hoje nós vamos agora à noite, vamos para o Salmo 53, ok? Salmo 53. Já uma informação aqui, se você tiver um pouquinho de curiosidade, num dado momento, aí você vai lá no Salmo 14, não agora, né? Você vai perceber que é idêntico. A única mudança, você tem ali uma mudança bem leve, bem pequena, de um acréscimo no Salmo 53, no versículo 5. É por conta de uma adaptação do período que ele foi compilado e adaptado. Então o Salmo 14 e o Salmo 53, eles são iguais, a não ser por essa diferença mínima no verso 5, ok? Então vamos começar aqui pela questão estrutural desse poema, desse salmo, para nós entendermos aí o que Deus quer nos ensinar a partir dessa estrutura que o salmista organizou o salmo. Os 6 versos, eles são um pouco mais difícil de você fazer a conexão, como por exemplo o Salmo 46, que nós fizemos aí a exposição dele pela manhã. Então um vai dando lógica, sequência ao outro, aqui não. Se nós não tivermos um pouco mais de cuidado, a gente vai se perder, nós nos perdemos porque eles parecem desconexos, mas é uma característica da poesia aqui. Então o verso 1, nós temos aí a perspectiva do tolo, ok? O que é perspectiva? O ponto de vista. O verso 1 vai dizer como que o tolo enxerga e como é que ele identifica e quais são as conclusões dele. Verso 1, diz o tolo em seu coração. O que ele diz? Deus não existe, e por isso eles corromperam-se e cometeram injustiça detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Muito bem, essa é a perspectiva do tolo. O verso 2 e o verso 4 é a perspectiva de Deus. Então nós vamos ver aí que você tem um conflito, né, de perspectiva. Uma coisa necessariamente anula a outra. É aquilo em que duas coisas de natureza diferente não pode coexistir. Ou uma coisa ou outra. Uma coisa anula a outra aqui. Então qual é o ponto de vista de Deus? Deus olha lá do céu, para quem? Para o tolo. Deus olha lá do céu para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento. Então a palavra entendimento aqui, ela está em paralelo com o tolo. Para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Qual é a conclusão? Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E aí então o verso 5, quais são as consequências daqueles que se fizeram tolos, que se perderam? Verso 5, eu não li o verso 4, né? Então o verso 4, ele está de acordo com o 2 e o 3, eu leio então. Será que os malfeitores não aprendem? Eles devoram o meu povo como quem come pão, e não clamam a Deus. Aí então, o verso 5, olhem, estão tomados de pavor, quando não existe nenhum motivo para temer, pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você. Você os humilhou porque Deus os rejeitou. E aí então nós temos a conclusão da poesia no verso 6, onde nós temos uma esperança de salvação. Então qual é a maneira em que o texto ele vai evoluindo? O tolo diz não existe Deus, e porque não existe Deus, ele age conforme a tua natureza caída. Verso 2 ao 4, a perspectiva de Deus, e Deus então ri dessas pessoas que não têm entendimento, fazendo um paralelo com aqueles tolos. O verso 5, Deus coloca um medo, né, no coração dos tolos. E aí o verso 6, ele termina com uma celebração, com uma esperança de salvação. Dito isso, pontuado aqui essas questões, então vamos aí à leitura do nosso texto. Vamos lá. Verso 1, diz o tolo em seu coração, Deus não existe, corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis, não há ninguém que faça o bem. É muito comum, quando nós ouvimos a leitura, ou mesmo nós, quando lemos esse texto, nós temos uma falsa conclusão de que aqui há uma discussão ateísta.
E aí eu preciso explicar com um pouco mais de calma, ou pelo menos de uma forma que nós entendamos a questão aqui. O que é o ateísmo? O ateísmo é uma negação filosófica, acadêmica, intelectual da não existência de Deus. Quando nós lemos um texto como esse, e aí a gente até reverbera, reproduz, dizendo assim, é o tolo que diz que não há Deus. Quando alguém diz assim, eu não acredito em Deus. Quando alguém diz assim, Deus é uma construção religiosa. Quando você ouve alguém dizendo, eu vivo a minha vida, nenhuma religião faz uma lavagem cerebral em mim, nenhum pastor, nenhum sacerdote, ele consegue, ou ele consegue me persuadir a viver uma religião. Nós concluímos, a partir de uma leitura como essa, e cada um a per si, cada um de acordo com o contexto que está envolvido, a gente conclui que o tolo é aquele que nega de uma forma intelectual, de uma forma razoável, racional, e diz, não existe Deus. E nós temos muitas pessoas assim. Aliás, as universidades, elas fomentam isso. Existe uma operação mundana, maligna, para que a sociedade ela se comporte como se Deus não existisse. E isso não é uma novidade. Isso já existe entre o ser humano, no coração do ser humano, uma negação de Deus. É por isso que é ateísmo. Essa letrinha A, ela tem uma ideia de negar, né, que Deus existe. Ateísmo é um não Deus. Então nós temos uma filosofia comportamental que induz as pessoas a viverem como se não existisse Deus. Paulo, fazendo uma leitura do momento que ele vive, né, no mundo greco-romano, eles tinham uma frase mais ou menos assim, Deus não existe. E qual é a frase? Porque Deus não existe, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, a sua vida, ela se basta aqui. Não tem transcendência, é um materialismo, é só a concretude. Então você tem algum tipo de prazer, não se prenda a esse tipo de vontade, faça o que dá na telha. Qual é o seu apetite? Dá vazão a ele, porque no seu último suspiro, acabou. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não deixe que Deus coloque limite no seu pudor. Não deixe que Deus coloque, ou essa suposta existência de uma divindade, coloque limite na tua vontade. Deu vontade, faça o que você queira, que você quer. Esse é um discurso do não Deus. Esse é um discurso que está dominando a nossa sociedade, em que quer nos fazer acreditar que existe gênero. A Bíblia não fala sobre gênero. Gênero é uma construção social. A Bíblia fala que existe sexo masculino e sexo feminino. Gênero é uma construção social, para que você escolha, ou você seja induzido a escolher o que você quer ser. Então você nasceu num corpo mais ou menos assim, ou assado, mas a tua vontade, você não se sente confortável nessa maneira biológica. A biologia é uma construção social. Escolha o que você quer. Não é sobre isso que nós estamos falando aqui. Aqui tem uma outra questão. É claro que tudo isso é um problema. Tudo isso precisa ser discutido com critério, com graça de Deus, para nós enfrentarmos essa filosofia do inferno demoníaca, para que nós vivamos aí alinhado para a glória de Deus. O materialismo histórico, ele considera que o homem, ele nasce isento de uma influência da queda. O ser humano, ele nasce como uma folha em branco. Ele nasce puro, e é a sociedade que vai determinar as suas vontades. O Evangelho, a Bíblia não diz isso. A Bíblia vai demonstrar que nós já nascemos caídos pelo pecado. Então é evidente que o marxismo histórico, o materialismo, ele vai trabalhar como se nós fôssemos isentos do pecado, e é a sociedade que vai formatar em você os seus apetites. Então você vai ser formado pelo o lugar que você vive ou conviveu, ou por aquilo que você aprendeu enquanto sociedade. É claro que isso não é bíblico, não é? A Bíblia vai dizer que nós temos a natureza pecaminosa. Ninguém nasce como uma folha em branco, como uma tábula rasa, e a sociedade vai imprimir você as benesses da moral, as maldades, a inclinação do mal.
Eu costumo dizer nas minhas aulas de hamartiologia e nas pregações, hamartiologia é a doutrina que estuda o fato do pecado. Que eu peco como um carapicuibano porque eu nasci em Carapicuíba. Se eu nascesse em Paris, eu pecaria como um parisiense, porque não é a questão do local onde eu nasço, mas a natureza pecaminosa. O potencial do pecado está aí. Você só vai aprender a modalidade, mas o desejo está aí porque o pecado é uma informação genética. Todos pecaram com Adão, é uma herança. O texto não está falando sobre isso de uma forma clara. Eu só estou argumentando aqui para que você tenha uma ideia do que o texto quer dizer. Quando o texto diz aqui, diz o tolo em seu coração, o que ele diz, Deus não existe, o contexto vai nos ensinar que os tolos aqui não são aqueles que negam a Deus. Os tolos aqui no contexto, eles até declaram com a sua boca, declaram com a sua voz que há um Deus. Os tolos aqui são aqueles que têm uma confessionalidade. Os tolos aqui são aqueles que até levantam uma bandeira de uma doutrina, de uma confissão. Os tolos aqui, eles até pertencem a uma comunidade de fé, seja qual for a comunidade de fé. Só que a ideia do texto é demonstrar que eles confessam a existência de uma divindade, e no caso aqui, o Davi, ele está demonstrando que esse povo participa da comunidade de Israel, então eles confessam que existe o Deus Jeová, o Deus da revelação, mas a vida, ela não está alinhada com a confissão de fé. O tolo aqui não é aquele que diz de forma explícita, eu não creio em Deus. Esse é um outro assunto. O tolo aqui é aquele que confessa Deus, que diz que existe um Deus, que participa da comunidade. O tolo é aquele que pode até estar arrolado numa secretaria de igreja, aquele que recebeu uma carteirinha de membro, aquele que participa dos cultos, aquele que ergue a mão, aquele que esboça uma reação na fisionomia quando está sendo pregado, ensinado a palavra de Deus, quando está sendo entoado um louvor, mas ele se comporta de forma diferente daquilo que ele confessa. Tolo aqui é o que diz uma coisa e se comporta de outra maneira. E aí então a coisa muda. Porque se nós lemos o texto dessa forma equivocada de que não existe um Deus, então todos nós aqui estaríamos celebrando, porque o fato de você vir aqui, raríssimas exceções, significa que você declara que Deus existe. Então você não pode ser categorizado como um tolo. Você estaria excluído de uma forma muito honrosa. Eu não sou tolo, eu declaro que Deus existe. Muito bem, não é isso que o texto quer dizer. O texto está querendo dizer que é possível que eu esteja aqui, que você esteja me ouvindo, mas você age como um tolo, que você diz o que tem que dizer, mas no teu coração você vive de forma diferente daquilo que você diz. Você é um tolo. E aí é claro então que nós precisamos ser confrontados pela palavra de Deus, para que nós não permaneçamos na categoria dos tolos. Então o tolo, o contexto indica que os tolos não são aquelas pessoas que são bárbaros, não são aquelas pessoas que declaram, como eu já disse o Paulo aqui, comamos e bebamos que amanhã morreremos. O tolo aqui é que perdeu o temor de Deus no sentido da prática da sua confessionalidade. O tolo aqui, ele está num teatro da fé. O tolo aqui, ele está participando de uma comunidade que tem uma declaração de fé, mas na hora de viver, ele vive contrário, de forma antagônica àquilo que ele professa. Como eu disse, então, não se refere a um ateísmo filosófico. Você não tem aqui uma militância contra Deus. Você não tem aqui ninguém fazendo uma passeata, uma marcha na praça pública da cidade contra Deus. Não é essa turma aqui. Não é uma turma que faz movimento, erguendo bandeiras, frases de protesto, caluniando aqueles que têm uma confessionalidade. Não é essa turma. Essa turma é uma outra coisa, uma outra discussão. Esses tolos aqui são aqueles que participam da comunidade da fé, mas não interpretam a vida, não são militantes do ateísmo, são pessoas que proferem alguma coisa. Esse tolo aqui, ele está em contraste com aquele sábio
do Salmo 1. O Salmo 1, nós já estudamos, passamos por lá. O Salmo 1, ele começa de forma introdutória dizendo que o sábio, ele não se assenta aqui, não se detém ali, e não faz parte da roda de outros escarnecedores, não é isso? Esse tolo aqui, ele faz um contraponto, ele está contrário, né? É a balança se equilibrando. Aqui é um tolo e aqui é um sábio. O sábio, ele sabe que Deus existe e ele medita na lei do Senhor, não de forma teórica, mas ele medita na lei do Senhor para que a lei do Senhor interprete, defina a vida dele. Esse contraste aqui, ele pode ser de uma forma, salvando aí raríssimas exceções do texto, com o texto de Provérbios capítulo 1, verso 7. O que está escrito lá? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O Salomão, quando ele está escrevendo Provérbios, é uma coleção, e ele está no capítulo 1, do verso 1 ao verso 7, fazendo uma introdução. Como usar os provérbios, para que servem os provérbios? Ele começa dizendo assim, esses provérbios que aqui estão colecionados, eles servem para dar sabedoria aos tolos, para dar bom senso, juízo aos inexperientes. E aí ele termina essa parte introdutória do livro de Provérbios dizendo que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. A palavra que aparece ali como princípio, ela tem uma ideia de uma chave, a ideia de que uma chave, quando ela é introduzida na fenda da fechadura e ela é girada, ela abre a porta de acesso. O que o Salomão está dizendo nesse texto de Provérbios é que o meio de adquirir sabedoria lícita, deixar o rol dos tolos, é o temor do Senhor. É o temor do Senhor que abre, é o temor do Senhor que dá acesso à verdadeira sabedoria. Por isso, é o temor ao Senhor que é o princípio é a chave do conhecimento. Então é claro que conhecimento para o Salomão e conhecimento para nós aqui, o que contrapõe a questão do tolo, não é um conhecimento intelectual, não é um conhecimento acadêmico. Isso não quer dizer que o conhecimento, ele é uma coisa a ser desprezada, que o conhecimento acadêmico que você adquire nos bancos das escolas, das faculdades, dos meios acadêmicos, eles sejam desprezíveis. Não, pelo contrário, o Evangelho não é um suicídio intelectual. O Evangelho é um incentivo, até a palavra incentivo ela não é adequada, mas é o Evangelho que deve te instigar a buscar conhecimento. Toda a verdade é verdade de Deus. As trevas da ignorância, ela é uma consequência do pecado. Foi o pecado que nos levou para a escuridão da ignorância. O Evangelho nos instiga a buscar conhecimento para a glória do Senhor, porque toda a verdade é verdade de Deus. Então o princípio do conhecimento, ele é claro que você deve contabilizar, considerar aquilo que você absorve, mas o que dá razão, o que é base, o que é estrutura, o que é fundamento para todo conhecimento é o temor ao Senhor. O conhecimento, ele não define nada do caráter. Nós não podemos negar que as pessoas, os maiores estadistas, pessoas com capacidade intelectual, intelectuais fenomenais, agiram para o mal. Nós não podemos negar que Hitler tinha uma capacidade fenomenal, um sujeito de um conhecimento técnico fenomenal, mas não tem temor ao Senhor. Então o intelecto dele é para a maldade. Nós não podemos negar que Satanás tem uma capacidade intelectual exacerbadíssima. Ele é um anjo que tem conhecimentos que nós não temos acesso. Ele tem conhecimento, mas não tem o temor. Então o conhecimento dele é um conhecimento de tolo. E é isso que nós estamos tratando aqui. É o temor do Senhor que vai nos tirar dessa capacidade, desse meio, desse conjunto de tolo. E em contraponto também desse caso de Salomão, do verso 1 do capítulo 7, dessa orientação, o temor do Senhor, nós temos um exemplo claro de alguém que se comportou de forma contrária como um tolo. Esse texto ele está registrado lá em Daniel. Nós temos um sujeito com uma capacidade estadista muito grande. Quem é? O Nabucodonosor. O Nabucodonosor, ninguém pode negar que ele tem uma capacidade intelectual fenomenal.
ele é um estadista, ele é um sujeito que tem liderança. O texto vai mostrar isso para nós. O problema é que quando ele não agiu com temor ao Senhor, porque até a questão do temor está fora dos seus domínios de cultura, inclusive na Babilônia, ele agiu como se ele fosse Deus. E o texto vai dizer que ele foi acometido de loucura, de tolice, e ele agiu como um animal. Hoje nós temos condições de minimamente fazer um paralelo do que aconteceu com o Nabucodonosor. Hoje a medicina, já é uma maneira de dizer, já há algum tempo, a medicina ela tem um diagnóstico para aquilo que a gente chama de síndrome do lobisomem. Isso chama licantropia. O que é a licantropia? A licantropia, a pessoa, ela acha que é um animal, que é um lobo, e por conta dessa questão mental, o corpo de fato reage, e você tem mudança no corpo. Essa questão da mente do corpo, ela é muito interessante. Por isso nós temos aquilo que chamamos de doenças psicossomáticas. Algumas coisas de fato reverberam, né? Elas atingem, elas têm consequências visíveis. E a licantropia é um processo mental em que você tem de fato uma metamorfose, e as pessoas desenvolvem características que de fato e se comportam como um animal. O Nabucodonosor, porque ele não considerou a tua sabedoria e agiu como um tolo, ele foi viver como um animal no campo. Ele desenvolveu características de um animal, mostrando que aquele que permanece como um tolo, vivendo como um tolo, a consequência é uma animalização. Essa é a consequência do pecado. O pecado, ele vai desumanizando. O pecado vai trazendo uma irracionalidade. O que é o Evangelho? O Evangelho vai desfazendo, vai convencendo o pecador que ele não é humano como Adão antes do pecado. E quando você toma um animal, qualquer animal, mesmo um petzinho que já está adestrado, quando ele está com fome, ele não considera a etiqueta. Ele está com fome, ele come de forma voraz. Ele come, não é assim? Qual é o limite? O limite é quando você amarra ele. Por isso que a Bíblia ela proíbe a gula. Antes do pecado, o Adão sabia se alimentar. Depois do pecado, a boa alimentação se transformou em gula. O que é isso senão um processo de animalização? Antes do pecado, o homem sabia, o ser humano sabia se relacionar sexualmente. Deus não criou e disse, sede fecundos. Depois do pecado, a boa relação sexual se transformou em pornografia, se transformou em lascívia. Não é uma animalização? A pessoa que vive de uma forma tola, e aí eu estou no extremo mesmo, não é nem o tolo que tem uma confessionalidade, deu vontade de copular nos raves da vida, nos happy hour da vida, ele não considera onde ele está. É só você sair aí, né, de forma fortuita, numa sexta-feira à noite, nesse happy hour da vida, nas esquinas de um bairro como esse, de uma cidade como essa, você vai ver as pessoas se comportando como um animal. Porque o animal deu vontade de copular, ele copula onde está. O pecado animaliza. O Adão antes do pecado, ele dominava as suas emoções. Depois do pecado, ele se comporta como um animal. Pisa no rabo de um cachorro para você ver, se você não conhece. Ele avança. Pisa ou esbarra num cachorro que você não conhece. Avança. É isso o pecado. Qualquer pessoa que esbarra em nós, a gente avança como um animal. É por isso que o texto vai dizer para a gente controlar as emoções, porque controlar as emoções é fruto do Espírito. O que nós estamos vendo aqui, no caso do Salomão e do Nabucodonosor, é que ele foi um tolo de tal forma, que ele passou a viver como um animal. A tolice, quando ela vai dominando a estrutura emocional, a tolice, quando ela vai cooptando a nossa capacidade de raciocinar, nós vamos nos comportando como um animal. A gente quer agir, não considera mais o bom senso, a gente age de acordo com a nossa vontade, porque o pecado é uma animalização. O que é o Evangelho? É a capacidade, o poder de Deus para transformar pecadores animalizados com instinto de animal em gente educado pela graça do Senhor. O Evangelho não transforma seres humanos em deuses. O Evangelho transforma pecadores animalizados em homem de verdade.
homem com graça, com educação. Uma das características que uma pessoa é cheia do Espírito Santo é que ela é polida, ela é educada, ela tem bom senso. Estar cheio do Espírito Santo não é emitir sons guturais e numa encenação religiosa, num fomento onde o torpor emocional ele é exacerbado e fomentado. Uma das características da presença do Espírito Santo é que você a cada dia vai se tornando mais educado, porque a educação é o que a graça, o resultado da graça opera em nós. Você agia assim, mas agora melhorou. Você é cheio do Espírito Santo. É o fruto do Espírito Santo. O Nabucodonosor, ele disse: eu sou Deus, eu construí tudo isso. Virou um lobo. A síndrome do lobisomem, a licantropia, ele somatizou e foi viver como um animal. O tolo que não considera, ainda que tenha uma profissão de fé, ele vai endurecendo ou sendo endurecido as suas fibras emocionais, a sua capacidade de sinapse cerebral, e ele vai se tornando cada vez mais um animal. Não adianta confessar. A nossa confissão, ela tem que interpretar a vida. E por isso que o Davi, ele não está acusando um grupo de bárbaros, um grupo de pessoas que estão arredia à fé. Ele está dizendo que no meio da comunidade de Israel, do seu povo, existem os tolos. O que os tolos dizem? Não a Deus. Mas eles não dizem verbalmente, eles agem como se Deus não existe. Eles têm vontade e vivem de acordo com a sua vontade. Nós vamos ver o Paulo usando várias vezes esse texto do Salmo 53 para comprovar a nossa natureza pecaminosa. Mas antes disso, eu queria lembrar de um texto aqui de forma muito ligeira, de um clássico do romance universal, um homem chamado Dostoiévski. Alguns de vocês já ouviram falar, é possível que alguns já tenham lido alguma coisa sobre ele. E ele tem alguns romances bastante famosos. Por exemplo, um deles chama Crime e Castigo. Bastante interessante, difícil a leitura, mas ele é muito didático. Um outro texto do Dostoiévski, o título é Os Irmãos Karamazovs. O que nos Irmãos Karamazov ele trabalha? Ele tem um pai, né, um senhor e 4 filhos, e eles vivem em conflito. De uma forma muito simples, esses 4 filhos, cada um tem o seu problema. E o pai também. Um é um monge, um padre, alguma coisa assim. Um é um ateu declarado. Um dos filhos disputa uma moça com o pai. E o outro, ele é rejeitado pelo pai. Então você imagina que família é gente boa, né? O conflito, né? A efervescência. O ateu, ele presencia num dado momento o pai que disputa uma moça. No romance dos irmãos Karamazovs, a moça com um dos seus irmãos disputa sexualmente, disputa maritalmente. E por conta dessa disputa e da rejeição de um terceiro filho, um deles vai dizer assim: eu vou te matar, pai. E aí o ateu, ele encena, ele começa a provocar usando essa informação, essa palavra dada no momento de torpor emocional, e ele fomenta o assassinato entre o pai e o filho. E de fato o pai mata o filho. O problema é que a agressividade do assassinato em família incomoda o ateu. O ateu, ele fica desestabilizado e ele vai em busca de resposta. Por que que eu estou agoniado? Por que que o crime que eu mesmo planejei para que eles se matassem, eu estou agoniado com isso? E o texto vai sendo trabalhado demonstrando que o ateu, ele vai encontrar uma única resposta por esse desassossego de alma. Ele percebeu que a conclusão lógica, ele admitiu que o ateísmo não é possível. O ateísmo, ele é uma desconstrução das relações humanas, porque o ser humano, por mais ignorante, por mais alheio à confissão de fé, ele não admite um assassinato. O ser humano, por mais perverso que ele seja, ele não admite o roubo. Aliás, são os textos bíblicos que vão dizer que nenhum ladrão suporta o outro ladrão. O ladrão vê o outro ladrão como um pária da sociedade.
O ladrão, ele acusa o outro. Você é um ladrão, mas eu também sou. O adúltero, ele acusa o outro. Por que você adulterou? Porque ele quer demonstrar ser o paladino da moral. Isso demonstra que o próprio transgressor da lei não admite que a lei seja transgredida pelo outro. Porque a gente tem essa sensação inconsciente que eu posso, que no final Deus vai me ajudar, mas você não, você se arrepende. É essa a questão do tolo. E um dos irmãos da família do Dostoiévski, do romance Irmãos Karamazov, ele conclui que se isso incomoda ele tanto, que tira o sossego, que ele não consegue mais viver e conviver, só tem uma razão lógica: Deus existe. Deus é o que incomoda o íntimo de cada um de nós. E aí então no romance o Dostoiévski, ele vai escrever a partir desse resumo: se Deus não existe, não há virtude. Se não há virtude, tudo é possível. Aqui é a questão do tolo. E essa é a pergunta que eu e você temos que responder, não para a igreja, primeira igreja batista. Essa é a pergunta que você deve responder para você de uma forma honesta. Se a tua consciência te acusa, a tua consciência é o tribunal de Deus. Não deixe que ela se endureça a tal forma que você não pense mais sobre as questões lícitas e morais. Porque se você ainda é perturbado pelos maus pensamentos, pelas injustiças, é a graça de Deus te convencendo e te levando ao arrependimento. Qual é a conclusão dele? Faça uma conclusão: Deus não existe. Se Deus não existe, saia daqui cometendo arruaça. Saia daqui com a ideia de que não há um desdobramento espiritual transcendente. Tudo é aqui e agora. Saia daqui e faça tudo o que você queira. Saia daqui e vire a lata do lixo moral. Extravase, avance, rosne como um animal, tire a limpo. Mas se a sua consciência, no mínimo uma fração de segundo, te condenar que aquilo não é adequado, só tem uma explicação: Deus existe. E o temor de Deus não nos deixa pecar em paz. Porque se Deus não existe, não tem virtude. Faça o que você quiser, e tudo é permitido. Mas se Deus existe, existe a lei da moral. E essa moral é a barreira que Deus colocou para que você não transgrida aquilo que Ele colocou em cada um de nós na consciência. Agora, se a sua consciência está tão endurecida que você não sente mais nada, você está correndo perigo. Você já não é nem mais tolo, você está numa categoria que não há descrição, não há como te descrever. Você está correndo risco de uma eternidade de sofrimento. Mas se você está na categoria dos loucos, que o Espírito Santo de Deus sopre com o teu hálito santo nessa noite, e você saia do estado de nécio, de louco, e admita que há um Deus. E se Deus existe, há uma lei moral que ela testifica dentro da tua consciência. Bom, é sobre isso que o texto quer nos dizer aqui. E diz o tolo em seu coração: não existe Deus. Por isso que ele se corrompe e comete injustiça. Mas aí então nós temos o Paulo usando esse texto, lá em Romanos capítulo 1, verso 21 e 22, o Paulo ele vai fazer um cola e copia para defender outras teses da questão do pecado. Então nós vamos ler o seguinte, lá no capítulo 1 de Romanos, verso 21 e 22. Tendo conhecido a Deus, percebe que o conhecer, a palavra didáscalos aqui, ela está fazendo um contraponto com o tolo. O tolo não tem conhecimento, não nesse nível. Então ele conhece a Deus. Tendo conhecido a Deus, não glorificam como Deus. Irmãos, glorificar a Deus não é falar aleluia, glória a Deus. Isso é uma explosão, uma demonstração de alegria no culto. Dar glória a Deus não é falar no culto. Dar glória a Deus é viver de acordo com aquilo que Ele estabeleceu que é verdade. Alguns dizem assim: irmão, você está numa igreja fria que não dá glória a Deus, hein? Irmãos frios. A questão não é se você tem um arroubo de alegria e no meio da pregação, aleluia, glória a Deus. Não,
tudo bem, não é essa a questão aqui. Dar glória a Deus é viver de tal forma que a tua conduta esteja alinhada com aquilo que Deus estabeleceu como verdade. Dar glória a Deus é não dar vazão aos seus apetites animalescos e viver com aquilo que Deus estabeleceu como verdade. O que é dar glória a Deus? A minha vontade me empurra para lá, mas Deus diz isso: quando você escolhe aquilo que é justo, verdadeiro e santo, você está dando glória a Deus. Não disse nada, mas se comportou como um sábio que adora ao Senhor. Quantos de nós não abre a boca durante o culto, mas vive uma vida dando glória a Deus, porque é sábio, porque conhece a Deus? Mas o texto diz: tendo conhecido a Deus, Romanos 1:21, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eu disse lobo por uma traição aqui, porque eu já ia emendar o Nabucodonosor, a questão da licantropia. É muito provável que alguns de nós não desenvolveu um aspecto de lobisomem, que as unhas não cresceram, que não nasceu no corpo a pele ou o pelo de um animal como o lobo. Mas é possível que muitos de nós, antes de ser confrontado com a palavra de Deus, viva como um animal, como um louco, que diz ser sábio, mas você é um louco, eu sou um louco, por conta da não consideração daquilo que é dar glória a Deus. O texto ainda fala que nós falamos do nosso coração. Fala em seu coração, não a Deus, percebe? O verso 1, diz o tolo, em seu coração. Ele não diz verbalmente, ele considera no coração a possibilidade, e ele já acredita que Deus não trará juízo. Irmãos, e todos nós em algum momento consideramos que nós somos tão preferidos de Deus, que Deus não ia fazer isso comigo. Não é assim? Quando nós medimos o outro, nós somos sérios, nós somos contundentes. Irmãos, Deus não se deixa escarnecer. Arrependa do seu pecado. Mas comigo não. Se eu cometer algum deslizezinho aqui, Deus vai me perdoar. Aliás, eu sou a última bolacha do pacote de Deus, Eu sou o preferido de Deus. Alguns por aí cantam, me dá poder de filho, essa coisa toda, A gente acredita que a gente é poderoso, que Deus é por nós. Isso é o nécio, porque o texto, ele diz que nós consideramos nosso coração, e por considerar no coração, nós vivemos. Não é da boca, mas é da conduta que a gente diz de forma eloquente que Deus não existe. E aí o verso 2 e 3 diz assim, vamos a ele: Deus olha do céu para os filhos dos homens. A ideia de Deus olhar para o céu é uma ideia de uma figura, Deus olhando e procurando. É claro que na sua onisciência, Deus não precisa procurar, mas o texto precisa de alguma nuance literária para a gente entender alguma coisa. Então Deus está procurando. Quem é que busca Deus, Quem é que busca? Quem é que me busca? Deus olha do céu para os filhos dos homens, e qual é a conclusão? Para ver se há alguém que não seja tolo. O texto não diz, mas é lógico que é isso. Deus está procurando alguém que não seja tolo. Há alguém que não seja tolo? E qual é a conclusão? Alguém que busque a Deus. E o verso 3 tem a conclusão: todos se desviaram. Todos aqui são todos mesmo, irmãos, todos. Não há ninguém aqui que não tenha desviado. E isso aqui nos ensina a questão da depravação humana. O que é depravação humana? O pecado, ele é uma questão de natureza humana. Ninguém escolhe ser pecador. O pecado não é um acidente. O pecado é uma questão de natureza. Quando Adão pecou, nós herdamos do Adão, por meio genético, o pecado. O problema do pecado não é que somente nós transgredimos a lei de forma voluntária. O problema do pecado é que nós também criamos pecadores para as próximas gerações. Porque desde o ventre, na concepção biológica, no enamoramento e no efetivamento do enamoramento do casal, quando há fecundação, ali já tem um pecador. Você só não sabia a modalidade do pecado, mas o potencial está ali.
O que é isso? Depravação total do ser humano, mostrando que nada está isento do pecado. O pecado não é um acidente, não é uma escolha intelectual. O pecado, ele é uma questão de natureza. E a depravação total diz que é a nossa vontade, é o nosso intelecto, é o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, tudo que nós somos, ele está maculado pelo pecado. Então todos se desviaram. E a ideia de desviar aí, ela encontra aquela reverberação no texto de Isaías. Ela reverbera o texto de Isaías, capítulo 53. Todos nós nos desviamos como um rebanho perdido. A ideia é de que nós fugimos do pastor, do rebanho do pastor. E se Deus não usar a sua vara para nos disciplinar algumas vezes, nós nos perdemos. Bendita é a vara do pastor que nos corrige, para nós não nos perdermos do rebanho. A ideia do texto ainda, o verso 3, todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Mostra que alguns agem como tolo, e porque não são corrigidos, e porque não são alertados, a ideia da tolice existencial, ela vai se tornando um volume cada vez maior. É a ideia de um dique que rompe, e a rachadura inicial ela pode gotejar, mas se ela não for corrigida, ela vai estourar. E a avalanche, o volume, a massa de água, ela não será mais controlada. O pecado é assim. Quando nós estamos flertando com o pecado, no começo é como teia de aranha. Difícil, mas pode ser desvencilhado. Mas à medida que o tempo vai passando, se torna cabo de aço. E quando enrijece, de tal maneira, você está preso pelos laços do pecado. Por isso o texto está dizendo, não seja tolo, não flerte com o pecado, compare o desejo com aquilo que a palavra de Deus ensina, não haja como um tolo. Mas de uma forma geral, todos nós nos desviamos. E aí o Paulo então, ele toma esse texto aqui, para demonstrar como todos nós, e o fato de Paulo tomar e copiar o texto, ele está não criando uma teologia nova, mas está corroborando o que ele está dizendo ali. Lá no capítulo 3 de Romanos, verso 3 ao 10, o Paulo vai usar literalmente esse texto. Vamos ler? Romanos 3, 10 ao 12. Como está escrito. Quando você encontrar uma expressão como essa nas Escrituras, você já conclui o quê? Que está escrito em algum lugar do Antigo Testamento. Como está escrito, e ele vai dizer como está escrito. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Então Paulo está argumentando a natureza humana em Romanos, de todos nós, e ele usa esse texto. Então vamos tentar trocar em miúdos aqui de uma forma bem ligeira. O verso 3, capítulo 3, verso 10, quando Paulo diz que não há um justo sequer, ele está demonstrando que o pecado é universal. A ideia da universalidade do pecado é que não existe uma única pessoa no mundo que nasceu isento do pecado. Não há um único ser humano depois de Adão que não venha manchado pelo pecado. Todos nós, o pecado ele é universal. Aqueles que nasceram antes de nós, aqueles que nasceram nessa época e aqueles que ainda nascerão até a volta de Jesus, eles precisam ser confrontados com o Evangelho para que se arrependam e abandonem o volume, a massa, a turba de tolos e creiam em Jesus como o único Salvador. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O único meio de resolver essa questão, de acordo com Romanos, é a graça salvadora. Você não pode mudar a sua natureza. Você não pode se esforçar na moral para mudar a sua natureza. Não há sistema político, econômico, religioso, filosófico, eclesiástico que mude a tua natureza. Você está morto nos seus delitos e pecados. E o morto não pode escolher nada. O morto, ele é conduzido por aquilo que o matou. E morto nos textos sagrados, para aqueles que estão no pecado, não é alguém inerte. O morto é uma imagem daquele que está amarrado e vive de acordo com sua natureza morta, com a sua mente embotada, com a sua mente cooptada pelo pecado. Ele não deseja a vida que Deus propõe.
O único que pode trazer o morto à existência é o poder do Evangelho. É por isso que nós vamos aprender nas Escrituras que é necessário nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Você precisa sim se filiar a uma igreja como essa. Seja bem-vindo ao Café com os Pastores, à entrevista, à sala de novos membros. Mas nenhuma igreja tem o poder de trazer da sepultura um morto espiritual. É só Deus que pode falar a tua consciência e te trazer a vida. Ninguém pode fazer um morto voltar a viver e querer Deus. Ninguém, não há um justo sequer. Ainda no capítulo 3 de Romanos, Paulo usando aí do texto, ele diz, não há um justo sequer. É um sumário, é um resumo do que Davi disse. Ele está argumentando. Tudo que Paulo quer expor aqui é que todos nós estamos desviados. Antes que o Evangelho tenha uma razão para nós, todos nós vivemos como um tolo. E mesmo depois dessa condição, nós precisamos não viver e conduzir a vida como um tolo. E aí ele conclui essa parte do capítulo 3, verso 10 a 12, citando o texto que estamos trabalhando aqui. Ele diz, não há quem entenda. Essa ideia de não entender é justamente a ideia do tolo. A ideia de não entender é uma ideia de uma escuridão existencial, em que todos nós estamos presos no calabouço da perdição. É uma ideia de que nós estamos perdidos e não temos condições de achar a saída. Não tem uma luz no final do túnel, não tem um aspecto, não tem um caminho que possa ser escolhido por conta do fato do pecado. Não há ninguém que consiga entender. É isso que o Isaías, ele começa o seu texto no capítulo 53, falando sobre o nosso Salvador. Qual é a primeira frase que ele usa no capítulo 53? Quem deu crédito à nossa pregação? O que é dar crédito? Quem que pode acreditar num negócio desse? E o que ele quer dizer? Vamos trocar em miúdos, de forma ligeira. Eu vou chegar aqui, ou qualquer expositor do texto bíblico, ou qualquer um de vocês conhece o Evangelho e vai pregar o Evangelho para alguém. Vai dizer assim, ó: Deus fez um jardim, ele chamou de Éden, e tudo era maravilhoso. Havia harmonia na natureza, o rio não era poluído, e Deus falava com o homem de uma forma relacional. O homem e Deus eram inimigo. Deus plantou uma árvore e disse para o homem: você pode e tem liberdade de viver na harmonia e desfrutar de tudo aqui, mas dessa fruta você não pode comer. Símbolo de autoridade. Nesse momento você tem livre-arbítrio. Quando ele toma da fruta que era proibida, ocorreu o fato do pecado, e agora não tem mais livre-arbítrio. Todos somos escravos do pecado. O escravo não decide o que fazer, ele está sob o domínio da escravidão do seu senhor. A única maneira de desamarrar é quando nós nascemos de novo e temos o Espírito de Deus nos ajudando a decidir. Bom, mas a questão por enquanto não é essa. Então você conta essa história, e aí então o homem foi expulso do jardim do Éden. Aí você tem problema político, econômico, saúde, tudo isso é a falta delas, né? E aí então o texto diz que Deus vai mandar o seu próprio filho, que também é Deus, e ele vai viver como homem, vai morrer na cruz por conta do teu pecado. E quando ele morre na cruz, paga o teu pecado, ele ressuscita com o corpo transformado. Depois que ele ressuscita com o corpo transformado, ele vai para o céu, ele sobe à direita de Deus. Mas antes de subir, ele vai dizer, junto com os anjos que estão ao lado dele, dizendo assim, ó: eu vou para o Pai, mas eu volto. E o corpo que eu tenho aqui, vocês também, se crerem em mim, receberão um corpo transformado. Você acredita num negócio desse? Mas o negócio é loucura. Você acha que eu tenho condições de fazer você mudar de vida com um discurso desse? Você acha que você vai doar o seu tempo de final de semana? Você acha que vai viver a semana toda alinhado para uma moral a partir dessa história? Você acha que você vai trabalhar de forma voluntária e ainda ofertar para o avanço do reino de Deus com uma mensagem dessa, apenas intelectual? Não é possível. Isso não combina. Isso é irracional.
Por isso que Paulo vai dizer aos irmãos de Corinto, que tem uma ideia filosófica, intelectual: o Evangelho é loucura para aqueles que se perdem, mas é o poder de Deus para aqueles que entendem a mensagem do Evangelho. Se você crê no Evangelho, a culpa não é do teu intelecto. Se você crê no Evangelho, não é a retórica do pregador. Se você crê no Evangelho, não é o discurso do moralista. Se você crê no Evangelho, não é a competência daquele que diz, é o poder do Espírito Santo de Deus. Quem deu crédito à nossa pregação? Aqueles que nasceram pelo poder do Evangelho da graça de Deus. Se você me disser que crê no Evangelho porque entendeu intelectualmente, arrependa-se dos seus pecados, porque o Evangelho não se compreende no intelecto, o Evangelho se compreende no íntimo, quando o Espírito de Deus nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Por isso que você, ao ouvir acerca da salvação, você dá glória a Deus, porque você não poderia receber o Evangelho. O Evangelho não é obra tua, o Evangelho não é uma decisão intelectual tua, o Evangelho é o poder de Deus. Quem creu em nossa pregação, quem crê no escândalo da cruz, quem crê que foi perdido e agora é achado, aqueles que o Espírito de Deus ilumina a consciência, que muda a vida, que dá novas esperanças e expectativas de vida. Por isso, sozinho ninguém entende, ninguém busca a Deus. Nós temos uma maneira de dizer assim: eu fui na igreja buscar a Deus. É um jeito de dizer, mas não é isso. Deus não está confinado num lugar como esse. Deus não mora aqui. Buscar a Deus não é uma agenda da religião. Buscar a Deus é uma instigação do Espírito Santo para aqueles que são regenerados, que querem viver alinhado com aquilo que Deus disse que é verdade. Por isso que Paulo ainda vai dizer em 1 Coríntios 2, ele diz assim, verso 14: quem não tem o Espírito, ou seja, quem não nasceu de novo, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Ora, a mensagem do Evangelho é loucura, até que você seja iluminado, e não é capaz de entendê-las, porque elas, as coisas do Espírito, não são discernidas espiritualmente, ou são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas. Todas as coisas aqui no contexto é sobre a salvação. Não é todas as coisas em absoluto. Não é um dom carismático aqui. Aqui a ideia de discernir todas as coisas do contexto é como Deus salvou, como Deus mudou o coração. Esse discerne todas as coisas, e Ele mesmo não pode ser discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que Paulo está discursando aqui? Paulo está discursando para uma igreja da filosofia. Corinto é uma região da Grécia, onde tem lá o Sócrates, o Platão, essa gente toda. E eles entendem mesmo a igreja que são salvos pelo intelecto. E quem é o herói para o mundo grego, uma igreja como essa? O herói é o filósofo que discute na praça, é o herói do esporte olímpico. E como é que o Paulo começa o capítulo 2, dizendo assim: eu não tenho outra coisa a dizer para vocês, a não ser Cristo e esse crucificado. Porque para os gregos é uma loucura um Salvador morrer envergonhado e nu, sangrando na cruz. Paulo está dizendo: a salvação não vem por a capacidade da retórica, mas vem por aquele que morreu sangrando na cruz. Para vocês, coríntios, gregos, o intelecto, o discurso, ele é salvador, ele é salvífico. Para mim não. O meu herói, o meu salvador, morreu desgraçado, nu na cruz. Não tem outra coisa a não ser Cristo e esse crucificado. E aí o Paulo termina essa argumentação no capítulo 3 de Romanos, dizendo assim: não há quem busque a Deus. É o que ele está dizendo lá do Salmo 53. Essa ideia de que não há quem busque a Deus, a gente pode ser afeito à religião, a gente pode ser dado algum tipo de confessionalidade, mas isso não salva. O que salva é o arrependimento dos pecados. E aí ele conclui dizendo que todos se tornaram inúteis. Está aí, né, no capítulo 3 de Romanos, e também está aqui no texto.
A palavra inútil aí, ela é usada por Paulo como algo que estragou. Por exemplo, o leite que azedou. Hoje a gente ainda usa o leite que azedou para fazer iogurte, até a gente fomenta isso. A ideia de inútil aí é uma carne que se putrefez, que apodreceu. A ideia de todos se tornaram inútil é uma fruta que apodreceu. O que Paulo está dizendo? Por conta do pecado, você está podre. Por conta do pecado, há um gás tóxico que fere. Quando Deus inala o comportamento de um tolo, diante de Deus nós não somos mais aceitos por conta que nós azedamos. É muito desconfortável chegar aqui, ou você, para mim dizer assim, ó, você é azedo. Quando as pessoas dizem da gente, a gente fica chateado, não fica? Irmão, você é azedo, né? Tem alguma razão, né? A gente está azedo demais. Mas Deus está dizendo aqui, ó, você é azedo, você está podre. Só tem um meio de reverter isso. Receba Jesus como Salvador, para que você tenha uma vida a partir do arrependimento. E aí então, a sua conduta de vida, por meio da santificação, ela sobe as narinas de Deus como um culto agradável de aroma suave a Deus. Sem Jesus, você é um podre perdido. Com Jesus, você é um salvo pela graça. Bom, o Paulo usa tudo isso aqui, nós precisamos caminhar rapidamente para o final aqui, né? E aí eu vou ter que ser bem dinâmico aqui. Aí o verso 4, já voltando no 53, lá do Salmo, diz assim, ele muda o tom: será que os malfeitores não aprendem? Eles devoram o meu povo quem come pão. Ou seja, Deus está dizendo assim no Salmo, ó, essa gente não aprende nunca. Eles cometem o mal, eles aprenderam a cometer o mal como algo comum. Comer pão é o quê? É uma coisa comum. Você come de manhã, você come durante o dia, você não calcula, né? Você come, se tornou um hábito. Você pega o pão e come. E essas pessoas, por conta da dureza do coração, por conta de serem tolos, eles fazem o mal como come pão. Irmãos, nós temos que admitir aqui que quantas vezes nós cometemos o mal e a maldade como se come pão no café da manhã e no café da tarde. Você, isso aqui. Eu sou isso aqui. Nós queremos esconder atrás da nossa fé, para justificar o azedume da nossa alma. Nós queremos justificar uma ofensa. Nós queremos justificar o amor que acabou para mandar o outro embora e chutar as traseiras, a traseira e falar, vai embora daqui, porque Deus me revelou alguma coisa. Revelou nada, você quer viver de outra forma, é uma justificativa. Você gasta o seu dinheiro de forma irresponsável e diz que é o devorador. É devorador nada, é a sua idolatria, as coisas do mundo. Você não crê na providência de Deus, vive em crise financeira, porque você não tem a compreensão do que é ver uma vida de santificação, na questão da mordomia do dinheiro. E você tem que colocar a culpa no diabo. Foi o devorador? Não foi o devorador, foi a tua irresponsabilidade. Você gastou mais do que devia. E nós vamos querendo desculpa, como eu já disse aqui há 2 ou 3 semanas atrás. Nós não queremos. O pecado não é uma questão de que nós ofendemos a Deus. O pecado é a vergonha de ser descoberto. Não é o Davi? Lembra do Davi? No Salmo que nós trabalhamos 31, algumas semanas atrás, quando ele pecou com Betseba e assassinou o marido dela, ele não estava nem aí com a santidade de Deus, ele estava com medo de ser descoberto. O problema não é se você fere a santidade de Deus, o problema é a sua reputação. O Deus para cada um de nós aqui, em alguns momentos, não é o Deus santo, é a reputação. Você e eu não temos medo de pecar, não temos temor a Deus, nós temos medo que descubra o nosso pecado. O que será de nós? É um tolo que confessa e age de forma contrária. E o texto diz que nós fazemos o mal como comemos o pão, todos nós. E aí o texto muda o tom e vamos caminhando para o final aqui. O verso 5, ele muda. Olhem, chama atenção, estão tomados de pavor. Percebe que se você não prestar atenção, não tiver um estudo criterioso, a gente fala, mas o que ele está querendo dizer agora? Mas vamos lá, de alguma maneira aqui, tentar resolver essa questão. Olhem, estão tomados de pavor. Quem que está tomado de pavor aqui? É o tolo. Eles estão tomados de pavor quando não existe motivo para temer. O que o salmista está dizendo? Que o tolo, quando ele se levanta para castigar, para pecar, para denegrir, para perseguir, ele vai perdendo a capacidade da razoabilidade.
Ele vai perdendo a capacidade de considerar a dignidade, a empatia, o respeito. Porque pecar é sui generis, é o cotidiano, é o que ele sabe fazer. Aquilo que Jesus ensinou, o coração está endurecido, esclerocardia, ele não considera mais, ele só vê a si mesmo. E Deus vai dizer para aqueles que são perseguidos: olhem, eles são tomados de pavor. O que significa? Que existe um momento em que o tolo, ele insiste tanto em perseguir, que não se sabe de onde e por qual motivo, ele sente um medo, como se estivesse sendo perseguido. Mas os inimigos são ilusórios, porque foi Deus quem enviou o medo para que ele pare de perturbar aquele que se socorre no Senhor. É isso que a gente vê, por exemplo, lá no texto de Josué capítulo 2. Lembra da Raabe? E aí eu leio o texto. Os espiões estavam chegando, e qual é o testemunho da Raabe? Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra, vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante você quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com o rei Seom, com o rei Og, os 2 reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente, e por causa de vocês perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima no céu e embaixo da terra. O verso 5, quando ele diz olhem, ele está considerando: você que é perseguido por esse tolo, Deus, segundo a tua misericórdia, envia um pânico para que essa pessoa ela desista de te perseguir. O texto quer dizer que, olha só, Deus, eles estão tomados de pavor quando não existe algum pavor aparente. Eles têm medo, tem alguém me perseguindo. Não, é uma questão psicológica, emocional. É Deus se levantando para confundir a mente dos perversos, para que deixe os que temem a Deus sossegados. É Deus que envia um medo irreal. E olha o que o texto diz ainda: foi Deus que espalhou os ossos deles, dos que atacaram você. Você os humilhou, Deus humilhou, porque Deus os rejeitou. Você o humilhou, porque Deus os rejeitou. A ideia de deixar os ossos sem enterrar o corpo, a ideia de que, para demonstrar que os inimigos foram destruídos. Por quê? Porque você tem força para isso? Não, foi Deus que trouxe o pânico no arraial daqueles que são tolos. O que o texto está dizendo: desista de ser tolo. Desiste de explicar os seus motivos que são contrários à ética cristã, para justificar essa atitude indecente, e haja conforme um sábio, porque o medo não demora a vir. Quantos de nós justificam uma vontade para romper uma aliança de fidelidade? Quantos de nós agimos como um tolo quando deixa de cumprir os contratos que firmaram? Quantos de nós, por conta de uma lascívia, de uma pornografia escrassa, uma pornografia, se é que a gente pode acrescentar alguma coisa, exagerada, a gente repudia aquele que andou do nosso lado o tempo todo? Você pode até confessar com a boca, mas o seu coração precisa desistir dos pecados, porque o medo que Deus causa não demora a chegar no arraial dos tolos. Antes que eu e você saiamos para o pasto para viver como Nabucodonosor, é melhor lembrar do Salomão e da orientação dele. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que Deus nos ajude, a mim e a você, a desistir dos planos malignos, dos planos mundanos, dos planos demoníacos que tem nos assediado, e recorramos à sabedoria que vem do Senhor. O texto termina no verso 6 dizendo assim: uma exclamação: se de Sião viesse a salvação para Israel. O texto começa com um tom fúnebre acerca dos tolos, mas termina com um tom de exultação, para mostrar que aquele que desiste de ser tolo, ele é cheio da alegria do Senhor. Creia que de Sião vem a salvação para Israel. Quando Deus estará no seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará.
Eu quero terminar aqui com uma frase que eu elaborei aqui. Na verdade não é uma frase, é um texto curto, eu termino aqui. Pessoas moralmente éticas, elas são mais felizes, porque elas não são escravas do pensamento demoníaco. Pessoas que recebem o perdão por meio da graça, elas exultam e regozijam. Em contrapartida, os tolos que se entregam aos seus impulsos carnais, até sentem um prazer momentâneo, mas a infelicidade e o terror dominam as suas mentes. Estão sempre sob o efeito do pânico de serem acometidos pelo mal que praticam contra os outros. Esse é o pânico. Aquele que está acostumado a mentir, sempre acha que o outro está mentindo também. O ladrão sempre acha que está sendo roubado. O adúltero sempre acha que está sendo vítima do adultério, porque ele é escravo daquilo que ele faz. Ele está preso. A notícia do Evangelho é para que você se arrependa e desfrute da alegria da salvação do Evangelho, que regenera e nos propõe uma vida ética e moral, para que possamos glorificar o Senhor e celebrá-lo com exultação de alegria. Vamos orar? Senhor, nós somos esses aqui. Nós somos tolos, pateticamente tolos, quando acreditamos, Senhor, por um discurso religioso, por um discurso de teatro da fé, para tomarmos caminhos que não agradam ao Senhor. Que o Senhor nos convença aqui, cada um na sua particularidade, na sua individualidade, que desista do mal que já pensou e já está até executando. Eu sou assim. Aqueles que estão me ouvindo é assim, porque a tua palavra está dizendo que todos se desviaram. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que a exultação do arrependimento invada o nosso coração, e que possamos, Senhor, viver não enganados pelo nosso coração, Senhor. O nosso coração é mau, o nosso coração é corrupto, o nosso coração é a nossa natureza. Muda, Senhor, a nossa natureza, nosso coração, para que possamos nos arrepender e ter uma vida de exultação no Evangelho. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós que somos azedos, nós que estamos apodrecidos, faz um milagre e nos torna novas criaturas no Senhor, para a glória do Teu nome. É assim que nós cremos, Pai, que o Senhor é poderoso para trazer da morte, para nos fazer nos arrepender do pecado, para a glória do Teu nome, Pai, e para a felicidade da nossa salvação. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém.